busca perquirir por que a eleição foi calma, mas foi calma por quê? Porque, de regra, o juiz espera que esse juiz, com esse perfil, espera que os litígios sejam trazidos a ele. Na verdade, o que nós pretendemos, ou pelo menos o que se espera do juiz eleitoral, é que ele tenha, enquanto administrador do processo eleitoral, incumbido pela lei de atuar para coibir os atos viciosos das eleições, que ele tenha, obviamente, uma atuação que hoje aí os meios empresariais qualificam como uma atuação proativa, né? Obviamente que o juiz não vai se tornar xerife, ele não vai tolher a propaganda que é lícita, ele não vai censurar a captação lícita de votos. É preciso que nós lembremos que há também aqui uma imensa atividade, uma imensa empreitada desenvolvida pelos atores do processo eleitoral que diz respeito à captação lícita de votos. A propaganda eleitoral que se desenvolve nos termos da lei, o uso do poder econômico de acordo com aquilo que a lei prevê e os limites previstos pela lei. Toda essa atividade está circunscrita ao campo da captação lícita de votos, que é infensa a atividade judicial, ou seja, o juiz não pode atuar para tolher e para censurar a captação lícita, pelo contrário, o Estado deve incentivar a captação lícita como uma forma de viabilizar a democracia representativa, que entende que ao final do pleito a eleição foi muito tranquila, porque não chegaram ao conhecimento dele notícias de ocorrências quanto ao processo eleitoral. A origem dessa temporariedade da investidura, da ausência de uma magistratura de carreira, nós vamos encontrar as razões desse sistema lá na própria gênese da Justiça Eleitoral. A Justiça Eleitoral foi criada em 1932, mas pelo menos desde 1881, nós experimentávamos no Brasil uma crescente ingerência dos juízes no controle do processo eleitoral. Ingerência essa que, no primeiro momento, não reverteu, não se converteu na garantia de maior lisura para o processo eleitoral. Mesmo os juízes atuando desde 1881 na elaboração das listas, muitas vezes durante a votação e a apuração, no primeiro momento a atuação dos juízes não era suficiente para garantir lisura. Porque, segundo Vitor Nunes Leal, que foi bem lembrado aqui pelo desembargador Brígido na abertura, Vitor Nunes Leal, na obra clássica Coronelismo, Bichado e Voto, vai lembrar que havia muita vinculação dos juízes com o poder político local. O fato de se atribuir aos juízes, então, nesse primeiro momento, uma atividade maior no controle das eleições não era suficiente. E exatamente em vista dessa vinculação política, Joaquim Francisco de Assis Brasil, que foi o grande pensador e o grande teórico da justiça eleitoral no Brasil, imagina então uma estrutura de justiça especializada, mas na qual os juízes sejam orientados, ou a investidura dos juízes seja orientada pela temporariedade, pela periodicidade da investidura. Daí a ideia da justiça eleitoral atuar com membros emprestados, não é? A Justiça Eleitoral vai recrutar seus quadros e observem que isso vem desde 1932. E se nós observarmos a evolução da composição dos órgãos eleitorais, desde o Código Eleitoral de 32, passando pela evolução do constitucionalismo brasileiro, as diversas constituições, porque o Código Eleitoral de 32 cria a Justiça Eleitoral e em 34 ela é constitucionalizada. A Constituição de 34 foi a primeira que trouxe para o âmbito da Constituição a Justiça Eleitoral. Se nós observarmos, então, essa evolução, nós vamos perceber que as mudanças são mínimas ou quase inexistentes quanto à composição dos órgãos eleitorais. O que quero dizer, então, que a estrutura que temos hoje, com TSE, TRS, juízes e juntas eleitorais compondo os órgãos da jurisdição eleitoral de primeiro grau, é a mesma estrutura que vigorava desde a criação da Justiça Eleitoral. E aí muitos hoje discutem a composição dos tribunais eleitorais e dizem, mas por que o Ministério Público Eleitoral não tem assento nos tribunais eleitorais? Se a própria Constituição, no artigo 94, quando fala do 5º Constitucional, ou quando fala da composição do STJ, lá no artigo 105, se eu não me engano, 105, estabelece composições paritárias da advocacia e do Ministério Público. E por que na composição dos tribunais eleitorais só a advocacia está representada e não o Ministério Público? A única razão que se encontrará é, de fato, a razão histórica. O fato de que nós estamos, há muitos e muitos anos, mantendo a mesma estrutura da criação da Justiça Eleitoral em 1932. E isso, obviamente, vai reforçar aquela ideia que expus inicialmente, que como temos um sistema que, em tese, está dando certo, não se discute com mais vigor a necessidade de mudança do sistema. E, recentemente, a única tentativa mais clara de modificar a composição dos tribunais eleitorais
se deu, me parece, por um grito até certo ponto corporativo dos juízes federais, que entendem que, sendo os tribunais regionais eleitorais, como de resto toda a justiça eleitoral, um ramo do Poder Judiciário da União, não se justificaria que os tribunais eleitorais sofressem uma ascendência tão forte da justiça estadual. Porque dos 7 membros da Justiça Estadual, do TRE, dos TREs, nós temos 2 desembargadores indicados pelo TJ, 2 juízes de direito indicados pelo TJ, 2 advogados indicados pelo TJ e nomeados pelo Presidente da República e apenas um representante da Magistratura Federal. Me parece mais um grito corporativo, principalmente da Associação dos Juízes Federais, que encontrou até um certo eco, né? No primeiro momento, mas depois acabou perdendo força. Mas o fato que nós temos, me parece, que discutir pelo menos esse modelo, não só quanto à composição dos tribunais, mas especialmente quanto à existência dos membros emprestados ou da temporariedade da investidura. O que justifica que não tenhamos magistrados eleitorais de carreira, principalmente numa quadra em que o direito eleitoral é orientado por princípios próprios, por postulados próprios, em que não se nega a autonomia científica do direito eleitoral. E quando se exige que tenhamos operadores, magistrados, promotores, advogados, servidores antenados com esses novos princípios, esses novos postulados do direito eleitoral. Cada vez mais, com essa autonomia científica, nós vamos tendo a especificidade dos temas. E qual é a formação que podemos garantir a esses operadores quando temos em conta um rodízio, de modo que o juiz ou os promotores, quando estão se afeiçoando à matéria eleitoral, encontram o final do biênio e saem da Justiça Eleitoral ou deixam o Ministério Público Eleitoral. Me parece que isso deva ser discutido com mais vagar. Não cedo a esses argumentos de que o que justifica a temporariedade da investidura é a tentativa de evitar o comprometimento do juiz com as questões políticas. Me parece que isso é absolutamente inadequado. Ora, o juiz atua perenemente, contrariando interesses. E aí, se nós formos recorrer à obra clássica de Fávila Ribeiro, Fávila vai defender a ideia dos juízes temporários, dizendo exatamente isso, que é muito comum que os juízes eleitorais contrariem interesses que nas refregas eleitorais isso geraria uma certa animosidade, uma predisposição contra o juiz e seria então importante a temporariedade. Eu particularmente entendo que não. Inclusive tenho defendido, como de resto a ABRAMP, a Associação Brasileira de Magistrados, Procuradores e Promotores Eleitorais, tem defendido que a investidura na jurisdição eleitoral seja precedida, ou na investidura seja exigida a participação dos juízes em cursos específicos de direito eleitoral. Ou seja, é necessário estar atento a essa nova realidade, que temos um direito eleitoral novo, o direito eleitoral hoje muito mais orientado pela Constituição, o fenômeno da constitucionalização do direito, que de resto repercute sobre todos os ramos do direito, especialmente nessa perspectiva da filtragem constitucional, de lermos todo o ordenamento jurídico infraconstitucional sob a lente da Constituição, de modo a garantir a maximização da efetividade dos valores que estão contemplados na Constituição, e que entre nós é tão bem exposta pelo professor Luiz Roberto Barroso. Se aplica também no campo do direito eleitoral, ou seja, nós vivenciamos um tempo de constitucionalização do direito eleitoral. E o que é que isso importa? Importa ler todas as normas eleitorais infraconstitucionais, a Lei 9.504, a Lei Complementar 64, a Lei dos Partidos Políticos, o Código Eleitoral, ler todas essas normas sob a perspectiva de maximizar os valores consagrados na Constituição, especialmente no campo dos direitos políticos, que são esses valores que vão se aplicar mais diretamente à matéria eleitoral. Por isso que não acho muito própria a crítica à legislação. Parece que temos um arcabouço legislativo que não é o ideal. Temos dificuldades quanto a essa atuação normativa do TSE, essa hipertrofia normativa do TSE, que elabora resoluções muitas vezes exorbitando do mero poder regulamentar. Mas me parece que hoje ao operador é dada essa oportunidade de, aplicando os postulados da interpretação constitucional, buscar a maximização da efetividade desses valores. E quando eu digo isso, e há algumas questões aí conjugadas ou que estão juntas, é porque, como o magistrado eleitoral, a investidura é marcada pela temporariedade, o que é que nós vamos perceber?
A dificuldade em se afeiçoar às questões eleitorais. E o que é mais fácil e o que é mais cômodo nessas situações? Seguir aquilo que já está determinado. E o que é que nós vamos perceber então? Que há uma tendência clara a que juízes eleitorais e tribunais regionais eleitorais se apeguem àquilo que o TSE determinou como se aquilo tivesse força vinculante, quando na verdade não tem. Nós invertemos a ordem da pirâmide, ou seja, se o TSE deveria uniformizar a interpretação, e quando eu falo de uniformizar a interpretação, estamos pressupondo interpretações díspares sobre a matéria eleitoral, na verdade a coisa acontece de cima para baixo. Ele dá a interpretação que acaba depois aí sendo seguida fielmente pelos juízes eleitorais e pelos tribunais eleitorais. O TSE já decidiu assim. Então, se o TSE decidiu, pronto, como se ignorando que o TSE também muda de entendimento com muita rapidez, né? De modo que nós precisamos estar atentos a essa necessidade de ter essa atuação quanto à interpretação das normas eleitorais. Eu vou seguir um pouco mais rápido. A estrutura piramidal hierárquica é própria da justiça eleitoral, aquela ideia de que nós temos no topo o TSE, depois os TRS, e na base da pirâmide, juízes e juntas eleitorais. Embora nós falemos de estrutura hierárquica, é preciso lembrar que os precedentes do TSE só têm força persuasiva, não tem força vinculante. Nós não estamos tratando aqui de força vinculante desses precedentes. Está orientada por uma divisão territorial própria, que segue aquele modelo de zonas eleitorais e de circunscrições eleitorais. Abandonamos aqui, portanto, a noção de comarca e a divisão geopolítica de municípios e tratamos aqui de zonas. E as funções desempenhadas pela Justiça Eleitoral são basicamente 4, a função jurisdicional, a função de dirimir conflitos, a função normativa, a função consultiva, e me lembrem aí a quarta, a função jurisdicional, a função administrativa, a função consultiva e a função normativa. Eu tinha esquecido da administrativa. Então. Função jurisdicional, julgar conflitos. A função administrativa, essa que a Justiça Eleitoral exerce na execução dos pleitos. A tarefa que eu chamo de preponderante no campo da Justiça Eleitoral. A função consultiva, que é peculiar à Justiça Eleitoral no Brasil. Os tribunais eleitorais podem responder a consulta sobre matéria em tese. E a função normativa, que deveria se circunscrever ao campo meramente regulamentar, mas o que nós temos percebido é que o TSE, em passagens recentes, tem legislado, editando atos normativos de caráter primário, tem inovado no campo do direito, e exatamente porque inova, porque edita atos normativos de caráter primário, é que esses atos normativos estão sujeitos ao controle concentrado de constitucionalidade pelo Supremo Tribunal Federal, e lembro nesse campo da função normativa que há uma especificidade, é porque a lei está vinculada ao princípio da anualidade. A lei eleitoral entra em vigor na data da sua publicação, de acordo com o artigo 16 da Constituição, mas não se aplica às eleições que acontecerem nesse período, pelo menos, há que se resguardar pelo menos um ano entre a entrada em vigor da lei para que ela se aplique ao pleito. E as resoluções do TSE não seguem isso. As resoluções do TSE, embora exorbitando da lei, não seguem o princípio da anualidade. Tanto assim que a Lei 9.504 estabelece o prazo de 5 de março do ano da eleição para a edição dessas eleições. E para encerrar, eu sei que já me alongo bastante, eu lembraria aquilo que identifico como virtude do modelo constitucional brasileiro de controle das eleições. A primeira virtude é a judicialização das questões eleitorais como forma de afastar a possibilidade de que sejam dirimidas mediante critérios de ordem política. Isso é inegavelmente uma virtude do nosso sistema. Temos a estrutura que temos hoje da Justiça Eleitoral, mesmo com essa necessidade de discussão mais ampla sobre a forma de composição, sobre a necessidade de termos magistrados de carreira, me parece claro que há uma virtude em termos das controvérsias eleitorais dirimidas por órgãos do Poder Judiciário mediante critérios normativos. E obviamente, que nos últimos anos temos convivido e temos experimentado uma amplitude, um incremento na produção do direito eleitoral no Brasil, seja no campo doutrinário, seja no campo jurisprudencial. Isso muito, obviamente, por conta da atuação da Justiça Eleitoral. Embora isso renderia talvez uma outra palestra, devamos discutir com muita cautela e muita prudência as influências políticas sobre a atuação dos órgãos da Justiça Eleitoral, especialmente sobre os tribunais eleitorais. E parece que é algo que, de certo modo, é tangenciado, é tratado como um tabu, mas que não deve ser olvidado na discussão sobre a justiça eleitoral no Brasil. De que modo a composição, não só a composição, de que modo os tribunais eleitorais têm sofrido pressões de natureza política para julgar os conflitos que chegam ao seu exame. O sistema outorga a um órgão especializado do Poder Judiciário
o exercício do contencioso pós-eleitoral desenvolvido mediante critérios próprios, permitindo, diante de um arcabouço dotado de instrumentos para impugnar alegados abusos de poder, que a Justiça Eleitoral assume um papel preponderante no processo de renovação dos mandatos, não apenas pela administração das condutas, mas especialmente pela validação dos resultados e julgamento dos litígios. De fato, nós temos aí no Brasil um contencioso que não é só pós-eleitoral, ele é simultâneo e é pós-eleitoral, e isso de fato é também uma virtude, na medida em que temos hoje um arcabouço legislativo que permite impugnar mandatos. Temos aí o 41A, temos o 73, temos o 22 da Lei Complementar 64, ou seja, vários instrumentos que precisam, aos quais você precisa garantir a efetividade das decisões, você precisa garantir o cumprimento efetivo, mas que me parece que temos muitos instrumentos hábeis a garantir, ou que garantem à Justiça Eleitoral a possibilidade de assegurar a lisura dos pleitos. E uma discussão que é também muito importante, que talvez rendesse outra palestra, que é sobre a majoritariedade, esse embate de majoritariedade versus legitimidade. Quando a Justiça Eleitoral caça mandatos, quando eventualmente declara a anulação da eleição, estaria ela atuando de forma contra-majoritária? Estaria ela ignorando o princípio da maioria? Essa discussão hoje é muito própria no campo da jurisdição constitucional, no campo dos tribunais constitucionais, sobre a majoritariedade ou contra-majoritariedade da atuação da jurisdição constitucional, e me parece que deve ser trazida aqui também para a discussão no campo eleitoral. E aos que pretenderem se aprofundar sobre esse tema, eu recomendo a leitura de um trabalho que está disponível na internet, na verdade não é um trabalho, mas o ADPF 155, a ADPF 155, que está disponível no site do Supremo. Lá se discute exatamente a questão da anulação da eleição e a posse do segundo colocado e não a determinação da realização da nova eleição. Isso foi muito discutido ano passado, principalmente após a cassação do governador da Paraíba, que foi sucedida pela cassação do governador do Maranhão e pela cassação do governador de Tocantins. A ADPF 155 é relatada pelo ministro Ricardo Lewandowski, que é pelo menos uma das peças que está disponível para consulta pública, que é a manifestação do TSE na ADPF, que eu recomendaria a leitura para quem quiser se aprofundar um pouco sobre esse tema da majoritariedade versus legitimidade. Mas o ministro Carlos Brito disse sempre o seguinte, que no limite do conflito entre majoritariedade e legitimidade, a Constituição privilegia a legitimidade, quando lá no artigo 14, parágrafo 9, diz que a normalidade e a legitimidade das eleições são valores que devem nortear a interpretação no campo dos direitos políticos. E aí lembrem quando eu falei da constitucionalização do direito eleitoral, que aqueles valores que estão lá vão nortear a leitura do ordenamento infraconstitucional, devemos estar atentos a isso. Pode passar, eu acho que é o último slide que eu falo dos vícios. Primeiro, o apego ao controle das eleições é um aspecto meramente formal, também já me reportei a isso, ou seja, nós estamos nos contentando com a lisura do pleito sob o ponto de vista de que o voto dado ou o voto computado se transforma em mandatos, mas isso não é suficiente, obviamente não é suficiente. Esse apego é justificado sob o ponto de vista do processo histórico, porque a Justiça Eleitoral nasceu e o que justificava a criação da Justiça Eleitoral era exatamente o quadro de profundas fraudes que vivíamos até a década de 30, e não devemos esquecer que uma das bandeiras da Revolução de 30 era exatamente a moralização do processo eleitoral e a criação da Justiça Eleitoral. O lema da Revolução de 30 era representação e justiça, de modo que não há dúvida quanto à influência nesse processo histórico, a influência desses postulados que animaram a criação da Justiça Eleitoral ainda hoje. Não é? Conseguimos um avanço significativo, um avanço que deve ser comemorado. Temos eleições limpas, tudo bem, mas não é só isso. O sistema informatizado de votação é um sucesso, é modelo para os outros países? Sim, é modelo para outros países. Na última eleição presidencial nós tivemos 71 representantes de 16 países do Brasil acompanhando a nossa eleição. Embora nós não emprestemos mais as urnas eletrônicas, mas temos um modelo que é virtuoso e que é paradigmático e que serve aí como exemplo para os outros países, mas não é só. Nós devemos, então, buscar garantir a liberdade do eleitor para que não tenhamos que conviver com aquela provocação que fiz lá no começo. Será que temos eleições limpas no Brasil? Ou durante quanto tempo teremos que conviver com essa ideia de que quem ganha a eleição é o que gasta mais, quem ganha a eleição é o que transgride mais, e aquele que perdeu porque não teve condições financeiras suficientes para gastar o mesmo que aquele que ganhou. Os excessos praticados no exercício da função normativa, já me reportei a eles bem rapidamente sobre essa atividade legiferante do TSE, que a pretexto de colmatar lacunas, muitas vezes, ou de regra, tem criado direito. E, finalmente, a demora na resolução das controvérsias eleitorais é também um vício do nosso modelo, na medida em que nós temos aí essa possibilidade de que os litígios eleitorais se arrastem durante muito tempo,
nós estamos aí, vivenciamos no ano de 2008 as eleições municipais. No ano da eleição municipal, o TSE julgando em caráter definitivo demandas da eleição municipal de 2004. E aí se dizia, anulou a eleição de 2004, nós vamos ter que fazer uma nova eleição. Mas daqui a 6 meses já tem uma nova eleição municipal. E aí como é que vai ser? O TSE então resolveu interpretar a norma do 81, parágrafo 2º, e disse, já que é assim, já que vai ter uma eleição direta daqui a 6 meses, vamos fazer agora uma eleição indireta, para evitar fazer uma eleição e depois outra. Mas o fato é que isso é fruto dessa demora na resolução das controvérsias eleitorais. Eu digo sempre que as ações eleitorais, durante o período eleitoral, têm uma tramitação séria, de fato, funcionam muito bem, mas depois elas se ordinarizam, né? E aí, com essa ordinarização das ações eleitorais, nós estamos fadados a conviver com essa demora. E tem só mais um, eu acho que é a lembrança que eu faço de que o 97A, que foi incluído na Lei 9.504 pela reforma eleitoral do ano passado, estabelece o prazo máximo de 1 ano para o julgamento em todas as instâncias dos processos eleitorais. Como isso vai ser encarado ou como isso vai ser seguido, só o tempo irá dizer. Mas o fato é que hoje está em nível legal a determinação de que os processos eleitorais devam durar no máximo 1 ano. Não sei se o Marcos Vinícius está aqui, eu vi entrando, depois saiu, acho que o Marcos Vinícius Furtado Coelho, que é da UAB, o Marcos integrou comigo um projeto de pesquisa na UNB, exatamente, o projeto de pesquisa é Direito Processual Eleitoral, Análises e Perspectivas. Nesse projeto de pesquisa, um dos pontos que foi pesquisado é exatamente essa ideia, quais países não permitiam a posse de candidatos enquanto a eleição estivesse sob júdice, enquanto estivesse sendo contestada. E a pesquisa se prendeu especialmente a algumas unidades dos Estados Unidos e se detectou então que em algumas unidades dos Estados Unidos da América não se admite a posse do candidato enquanto a sua eleição estiver sendo contestada. Parece um modelo que nós deveríamos discutir também no Brasil, ou seja, que postergássemos a posse até que se tivesse a definição sobre a contestação da eleição. Enquanto não alcançamos esse nível de postergar a posse a decisão definitiva, temos essa regra de 1 ano, esperando, obviamente, que tenhamos aí a celeridade com os processos eleitorais. Eu peço perdão pelo atropelo, na verdade, acho que programei mal aqui a minha exposição, porque tinha muita coisa para falar e não segui os 40 minutos, mas, em linhas gerais, era isso. Eu agradeço penhoradamente o convite que me foi feito, pela possibilidade de estar aqui. Tive o prazer de participar do 2º congresso há 2 anos e tenho o prazer de retornar. Agradeço mais uma vez as referências elogiosas que me foram feitas aqui pelo desembargador Ademar e pelo desembargador Brígido e me coloco à disposição para eventuais esclarecimentos. Muito obrigado pela atenção.